Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da minha primeira gestação e do meu primeiro parto. Vou dividir aqui a minha experiência com vocês, como foi. Para quem ainda não me segue, não me conhece, eu tenho 3 filhos e eu vou fazer uma série aqui de 3 vídeos falando da experiência do parto de cada um deles, porque cada um foi diferente, né? Tanto a fase da gestação quanto o parto. Eu vou começar esse vídeo então falando da minha gestação do Aquiles, que é o meu filho mais velho, ele tem 5 anos. Quando eu engravidei de Aquiles, eu tinha 25 anos e eu já estava casada há 5 anos. Eu casei, né, com 20 anos e depois de um tempo, como eu não estava engravidando, eu fui fazer alguns exames e a ginecologista me falou que eu tinha ovários policísticos e que eu só iria conseguir engravidar se eu fizesse ali um tratamento para engravidar. E aí aconteceu que eu e meu marido acabamos mudando de cidade e aí chegando numa cidade nova a gente teve que se adaptar, né, procurar emprego, arrumar casa para morar, enfim. Foi uma fase de adaptação, então a gente acabou não se preocupando muito com essa questão de tratamento para engravidar, né? A gente queria primeiro se estabilizar e conseguir se organizar direitinho. E aí o tempo foi passando, até que no final de 2018 a gente começou a pensar em fazer o tratamento, em buscar, porque a gente já estava, né, trabalhando, já tinha alugado apartamento, então a gente começou a pensar em ter um filho. E começamos a pensar, né, cogitar a ideia de fazer o tratamento, mas não chegamos a procurar um médico, aí realmente uma médica deu o que deveria ser feito, nada disso. A gente só estava pensando, só conversava sobre o assunto e Deus abençoou que em 2019, no começo do ano, eu engravidei. E eu estava trabalhando e era um emprego que eu não gostava, eu tinha passado a experiência há pouco tempo, né? E eu estava querendo sair do emprego e estava me organizando para sair, estava conversando sobre isso. E bem quando eu tinha decidido que ia sair do emprego, eu descobri que estava grávida. Então, desisti, né, de sair do emprego, até porque lá eu tinha um convênio, tinha um plano de saúde que a empresa pagava para mim. Então, eu resolvi ficar no emprego, esperar, né, passar o tempo da gestação. E aí, nesse período que eu fiquei trabalhando lá, eu consegui fazer os meus exames da gestação todos ali pelo convênio. Tinha uma taxinha que pagava, mas era bem pouco, assim, para ser um serviço particular, era um valor muito bom. E graças a Deus foi correndo tudo bem na gestação, até aproximadamente uns 7 meses. Quando eu cheguei com 7 meses, aí eu comecei a ter infecção urinária. E daí foi infecção urinária praticamente até o final. Tomei alguns antibióticos também no final, mas era assim, melhorava e voltava, melhorava e voltava. E aí eu sentia muita dor, principalmente no pé das costas. Até passei um tempo sem trabalhar, acho que umas 2 semanas mais ou menos. Eu tava com infecção urinária muito forte e tinha essa dor no pé das costas que eu não aguentava de dor. Então eu fiquei um tempo em casa e depois voltei a trabalhar e a minha barriga ficou enorme, ficou muito grande e os meus pés incharam muito mesmo. Minhas pernas, meus pés pareciam uma bola, incharam muito. Eu ainda vou falar nos outros vídeos sobre as outras gestações, né, como eu fiquei, mas já adianto que mesmo meu pé tendo inchado muito, não foi nada comparado à segunda gestação. A segunda gestação inchou muito mais. Aí, assim, a complicação maior que eu tive na gestação de Aquiles foi em questão disso mesmo, das dores que eu sentia, da infecção urinária. Era muito dor no pé das costas, era muito dor no pé da barriga. Como minha barriga também era muito grande, muito pesada, então era muito difícil para andar. Doía muito o pé da barriga, muito pesado mesmo a barriga. E enfim, aí foi até chegar ali com 39 semanas. Toda a gestação eu fiz o acompanhamento com a médica particular, né, pelo convênio. E foi tudo assim muito bem acompanhado. Fiz acompanhamento com nutricionista. Eu assim, cuidei muito da minha alimentação, fiz tudo bem certinho. E era assim, aquela grávida de primeira viagem, né, que morre de medo de qualquer coisa, quer que tudo seja perfeito. Fiz o quartinho de Aquiles, né, nós fizemos as paredes todas pintadas de azul, berço, com conjuntinho lá, o kit de berço, a coisa mais fofa, assim, foi tudo muito perfeitinho. E aí, quando eu estava com 38 semanas, eu fui para uma consulta e eu queria muito ter parto normal, muito mesmo. E eu falei isso pra médica, né, que eu queria muito ter parto normal. Só que eu tinha feito um ultrassom e na ultrassom estava mostrando que ele já estava muito grande. Então a médica falou, já que você quer parto normal, o indicado é que a gente faça a indução com 39 semanas, porque ele já está muito grande. Se a gente for esperar ele vir naturalmente, lá com 40, 41 semanas, você não vai conseguir ter parto normal, porque ele já vai estar grande demais. Aí eu falei, tudo bem, então vamos para a indução. E aí nós fomos fazer a indução com 39 semanas. E eu internei
tarde. Cheguei lá de manhã, né? Ela pediu para ir 7 horas da manhã. Fui 7 horas da manhã, fiquei a manhã inteira esperando lá no hospital, era hospital particular. E 1 hora da tarde eu fui ser internada. A partir dali, de quando eu fui internada, eles já começaram, né? As enfermeiras já começaram a colocar o comprimido para indução. E eu acho que era de 3 em 3 horas, eu não lembro. Agora eu não lembro mais exatamente de quantas em quantas horas. Mas eu sei que tinha um período ali de horas que, de tanto em tanto tempo, elas vinham fazer um toque e colocar um novo comprimido. E eu passei o dia inteiro ali na indução. E toda vez que as enfermeiras vinham fazer o toque, não estava com dilatação. E foi, até que à noite eu já estava assim, sentindo uma dor insuportável. E eu ficava ali na bola, né, fazendo os exercícios, para tentar, né, fazer o bebê descer mais, enfim, eu pro banho quente. E foi uma madrugada terrível, terrível. Uma madrugada que eu não gosto nem de me lembrar do sofrimento daquela madrugada, tanta dor que eu sentia. E assim, teve um momento que eu estava com tanta dor que eu pensei, meu Deus, o bebê já vai nascer aqui e pronto. Eu já deve ter dilatado tudo e ele já vai nascer porque ele já estava sem aguentar a dor. E quando a enfermeira chegou para fazer o toque, ela falou, você não está com nenhum dedo de dilatação. Aí meu mundo caiu. Eu pronto, eu entrei em desespero, já fiquei assim, meu Deus, não vou conseguir. E pronto, eu fiquei agoniada mesmo. E aí foi, terminou a madrugada, começou o dia. E aí no decorrer do dia, pela manhã ainda, né, eu falei com a enfermeira que eu não queria mais parto normal. Não. Deixa pra lá a parto normal, vamos pra cesárea. Porque eu já estava sem aguentar, era muita dor que eu sentia e não tinha nada de dilatação. Toda vez que a enfermeira vinha olhar, nada de dilatação. Aí eu falei, não, vamos pra cesárea mesmo. A médica veio conversar comigo, minha médica que me acompanhava, perguntou se eu realmente queria fazer cesárea, se eu tinha certeza. Eu falei que sim, que tinha certeza, que era mesmo cesárea, pronto, vamos pra cesárea. Aí eu tinha que esperar mais um tempo, ficar em jejum pela manhã, e esperar porque ela tinha outras cirurgias na frente, e depois ela iria fazer a minha cirurgia. E aí quando eu fui pro centro cirúrgico, acho que era por volta de 11h30, por aí, e aquele nasceu por volta de meio-dia. E ele nasceu muito maior do que eu tinha mostrado na ultrassom. Então, assim, talvez mesmo se eu tivesse tido dilatação, ainda tivesse tido muita dificuldade e talvez até algum problema em relação ao nascimento mesmo dele, porque ele estava muito grande. Ele já estava com 52 centímetros e ele estava pesando 4,310 kg. Ele já estava bem grande. E, assim, graças a Deus ele nasceu muito saudável, nasceu perfeito, graças a Deus, deu tudo certo. Mas aí veio a parte difícil, né? Depois que ele nasceu, eu perdi muito sangue, muito mesmo. E de tanto sangue que eu perdi ali, eu fiquei assim, muito ruim, muito fraca. Fiquei pálida, assim, fraca, eu não tinha força de nada. Eu ficava lá na cama assim, acabada. Foi a primeira cirurgia que eu fiz na vida, né? E assim, eu fiquei muito ruim. E aí eu tive que tomar 3 bolsas de sangue pra melhorar um pouco, porque eu tava muito anêmica, muito fraca, assim, estava num estágio preocupante e eu perdi muito sangue, assim, mais do que o normal, né? Porque é normal você fazer uma cesárea e perder muito sangue, mas no meu caso eu perdia mais do que o normal. Para vocês terem uma ideia, eu nem usava ali aqueles absorventes que a gente leva, né, na bolsa, absorvente daqueles grandes mesmo para usar logo depois da cirurgia, mas eu nem usava aqueles absorventes, porque mesmo os grandes, mesmo os noturnos, mesmo aqueles outros de cirurgia mesmo, não dava conta. O que as enfermeiras colocavam em mim eram colocavam lençóis e mesmo assim vazava, não dava conta. Os lençóis não seguravam. Então, assim, eu passei um dia mais do que o normal para ter alta por conta disso, porque eu estava muito fraca e perdendo muito sangue. E aí depois que eu tomei as bolsas de sangue, depois que passaram alguns dias ali, eu fui melhorando, né, graças a Deus. E aí depois disso eu consegui ter alta e fui para casa. E graças a Deus deu tudo certo aí em diante, né? A minha recuperação foi muito tranquila de Aquiles. Foi a minha recuperação melhor das 3. Graças a Deus, assim, foi uma bênção mesmo. A minha sogra foi alguns dias ficar comigo lá, porque a gente morava em outra cidade, né? Então era longe da família, então ela foi. A minha irmã me acompanhou também quando eu estava no hospital. A minha irmã também morava em outra cidade, mas ela foi para lá. Ficou comigo, revezando com meu esposo. Então, meu esposo me acompanhou na hora do parto, mas depois ele ia para casa e ia trabalhar, né? E ela ficava comigo no hospital. E aí, depois que eu fui para casa, ela voltou para casa dela e a minha sogra veio depois, ficou alguns dias comigo, me deu um apoio lá e depois foi embora também. E eu segui ali, só vim com meu esposo
e com o bebê. Foi a nossa primeira experiência e foi tudo muito bom. A minha experiência de gestação, de primeira gestação e de primeiro parto foi assim. Isso é o que eu me lembro, né? Já se passaram 5 anos, deve ter alguns detalhes que eu não lembro mais agora, mas basicamente o que aconteceu foi assim. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça depois um vídeo falando sobre a fase da amamentação, que a fase da amamentação também foi diferente em cada um dos 3. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui compartilhando com vocês também. Eu resolvi fazer esses vídeos, essa série de vídeos, porque eu lembro que quando eu estava grávida, principalmente na primeira gestação, eu assistia muitos vídeos de experiências, de relatos, de parto, porque, querendo ou não, a gente aprende um pouco, né? Apesar de cada experiência ser diferente, apesar da minha experiência ter sido diferente de todas as outras que eu assisti, e de cada um dos meus partos terem sido diferentes um do outro, mas ainda assim a gente vai aprendendo um pouco, tendo um pouco mais de consciência de como é o momento, de como é a gestação, de como é o parto, de como é a amamentação. A gente vai aprendendo um pouco com a experiência do outro, né? Então eu pensei que isso poderia agregar aí, melhorar um pouco a confiança de alguma mãezinha que está grávida agora de primeira viagem e quer saber como é, enfim. E foi isso. Deixem aí nos comentários de vocês o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, se vocês têm alguma dúvida. E me acompanhem também lá no Instagram. Eu sempre estou compartilhando lá a nossa rotina, coisas aqui do nosso dia a dia, da minha família e da maternidade como mãe de 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.